Baldasso, o negócio é o seguinte, quer dizer que o Inter contrata um técnico que é especialista em trabalhar com jovens. O Internacional traz o Julinho Camargo, o Internacional traz o Gustavo Grossi, o Bambambam do River Plate, que cuida dos garotos como ninguém. E aí o seu principal jogador da base, o Inter vai vender saindo das fraldas. O jogador fez 17 anos agora, na última semana de fevereiro. Tu tem toda a razão, Meneghetti. Eu estou profundamente decepcionado com o que eu tenho ouvido em relação a isso. Primeiro se falou de uma tentativa do Shakhtar de 6 milhões de euros pelo Vinícius Tobias, o que é ridícula. Mas o que me preocupou foi uma que teria sido intenção do Inter colocada no processo de 8 milhões de euros. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando me venderam a ideia da atual direção, quando eu vi a contratação de profissionais que vieram de todos os cantos formando uma equipe diretiva dos mais especializados homens do futebol, eu imaginei coisas diferentes. Se for para, diante da dificuldade financeira do clube, pegar a principal peça da base do Internacional e vender por 6 ou 7, 8 milhões de euros, não precisa de todas essas pessoas especializadas. Queimar guri da base, rasgar dinheiro vendendo guri da base para pagar a conta, o meu filho Antônio, de 9 anos, faz também. Aí não há criatividade nenhuma. Isso não é uma medida de desespero. Isso é incompetência. Incompetência. O Vinícius Tobias é o melhor jogador da base do Inter, é o melhor lateral direito do futebol brasileiro da sua idade. Aí tu vai me dizer o seguinte, talvez não dê certo. Bom, o Messi, quando tinha 14 anos de idade, talvez não desse certo também. Eu só tenho uma coisa agora na minha mão para analisar o Vinícius Tobias, que se chama perspectiva. E a perspectiva em relação a ele é a melhor possível. É jogador para tu vender no mínimo pelo dobro do que está se falando neste momento. Então, eu espero que não se concretize esse negócio. Que o Tyson venha 3 meses depois, não tem problema. Mas queimar a base, então fecha a base do Inter. Eu estou vendo meu rival vendendo o jogador há 3 anos por 20 milhões de euros, 15, 30 milhões de euros, que foi o Arthur. Se o Inter começar a fazer isso, fecha a base. Eu quero te dar como informação que aqui ontem, esses dois aqui no programa, Baldasso, estavam trocando o Vinícius Tobias por um pratinho de camarão, óleo e 2 chopezinhos mal tirados, inclusive. Só um pouquinho, gente. O Baldasso tá nesse nervosismo todo por uma situação pontual de um jogador que tem 17 anos de idade. Imagina quando o Inter vendeu o Yuri Alberto e não pegar o preço que ele acha que vale. Se vender por 20 de euros, está bem vendido. Mas, gente do céu, os colorados identificados do programa, João Batista E os não identificados, como é que fica? Eu não sei se tem, eu tô falando dos identificados. Eu acho que não tem. Tá Cuidado. feia a coisa, tá Mas feia. os colorados identificados estão revoltados por uma situação que é extremamente pontual. E outra, os colorados identificados aqui do programa não pagam as contas, não estão gerindo o clube, o Esporte Clube Internacional. Daí não dá para analisar. Aí não posso analisar, porque como eu sou eu que não pode. contrato, não posso analisar. Não, tu pode analisar tranquilamente, a análise é perfeita. Agora, vocês não estão lá para ver que o clube tem dívidas e que precisa vender. É isso aí. Ninguém está dizendo que é 6 milhões, que é 8, que é 10. A proposta não chegou, eu estou errado. A proposta não chegou. Tem uma sinalização aí que é 6, com possibilidade de ficar com um percentual. 6 com percentual. Gente, para um jogador que tem 17 anos e a gente não sabe o que vai acontecer daqui. 6 com percentual é pouco. Eu acho que a minha visão, tá? Tem que ser no mínimo 8, que aí o Inter fica com 50 milhões de reais e fica aí com 15% de uma futura negociação que vai ganhar muito mais, vai ganhar mais 50 nessa segunda negociação. A gente trouxe aqui os exemplos das vendas de jogadores, olha só. Sim, e o jogador do Atlético Paranaense foi vendido por 20 milhões. Nós falamos aqui ontem. Não, Meneghetti. Mas, gente, qual é a garantia que vocês têm que o cara vai ser o Renan Lodge? Por isso mesmo, se eu não tenho essa garantia, ele pode ser mais que o Renan Lodge. Ele pode ser muito mais. Entra aí, Baldasso. Fala, Baldasso. Me ajuda aí, Baldasso. Só deixa eu terminar aqui. Em algum momento, alguém, quando o Arthur do Grêmio estava indo para o Ceará emprestado, em algum momento uma mente luminosa do Grêmio deve ter dito o seguinte, não. Esse jogador aqui é para vender por 30 milhões de euros. E aí apareceu um Wagner Martins lá e deve ter dito, que garantia que tu tem que esse jogador vai valer 30 milhões de euros? O Vinícius Tobias ser vendido pelo mesmo valor que o Bruno Fux, por exemplo, vocês estão de brincadeira. O Vinícius Tobias é o melhor lateral direito da sua idade. A perspectiva é que isso pode, se não estourar, faz parte. Mas a perspectiva é essa, assim, Wagner. O meu desejo como cronista e como analista é de ver o Vinícius Tobias com a 2 titular do Inter. Eu gostaria de ver ele com a camisa 2 titular do Inter. Agora, gente, tem gente que comanda o Esporte Clube Internacional, que tem responsabilidade, que foi eleita para ser comandante do clube, que tem associados,
para analisar a questão financeira E também. aí, mas eu não posso criticar daí, porque Mas ele tem. não tem problema. Ninguém está questionando a legitimidade do presidente Barcelos ou do presidente Bozan. Eu não estou te É que está contestando. dizendo, são responsáveis, como se a nossa opinião fosse irresponsável. Mas eu não estou dizendo que a tua opinião é responsável, eu estou defendendo a minha ideia aqui. A opinião de que, inclusive, quem defende que o Vinícius Tobias não deve ser vendido, tá bom, tá legal, tá tudo certo, porque é um jogador promissor. Agora, eu estou defendendo o meu ponto de vista. Ah, tu tá passando pano na direção do Inter. Wagner, Ei, tu não entendeu, Wagner. Tu não entendeu, cara. Tu não entendeu. O negócio financeiro é ruim. Porque esse é um jogador... Vou pensar só em dinheiro. Tu propõe isso, que se pensa em dinheiro e a dificuldade financeira do Inter. Esse é um menino para tu vender daqui a pouco por no mínimo o dobro. Eu tô pensando em dinheiro também. O que tu não entendeu é que se isso virar uma normalidade, uma normativa a partir de agora, acabou a base do Inter. Porque tu vai vender guri com 16... Pontual. Quem faz isso é a Ponte Preta. Quem faz isso é a Ponte Preta, não é o Internacional. O Inter tem que botar para jogar para valer 20 milhões de euros, cara. Fala, JB. A primeira questão, tá? Existe uma grande diferença e eu concordo. Para mim, as duas versões elas têm seus pontos positivos e eu vou ficar rigorosamente no meio. No meio. fica ali, sim, ali, no centrinho ali, ó, no centro do gramado. Não tem problema nenhum, Wagner. É que Tu já tá na linha divisória. Tu tá aí, não é por acaso. Tá no lugar certo, né? Exatamente. Não, é que eu sei ser ponderado o suficiente e maduro o suficiente nessa questão para entender o lado do Wagner. E eu falo muito sobre finanças, mas eu também me sensibilizo e penso que o Meneghetti e o Baldassi têm total razão. Esse menino pode ser muito melhor vendido. Agora, eu também, quando eu falei ontem assim que eu não me surpreenderia com a venda, e num primeiro momento eu até achei que o Inter não ia vender, só que, gente, vocês têm que entender que o Inter está fazendo uma travessia financeira. A verdade é que a gestão do presidente Marcelo Medeiros gastou muito errado também, fez muita coisa boa, mas também gastou muito errado, e a gente alertava que o Baldassi não se tocava, e a diferença do Atlético Paranaense, que vende o Renan Lodge por 20 milhões de euros, é que o Atlético Paranaense está completamente estável. O Inter hoje precisa vender para pagar suas contas. Ontem até falei aqui, aí até fui cobrado depois, num debate com o Baldassi, por um dirigente do Inter, que não tinha pegado contexto, dizendo, tu disse que nós vamos vender o menino para pagar salário. Não estou dizendo que o salário está atrasado, mas é a única forma. E de todos os clubes brasileiros. Mas quando tu está um pouquinho mais tranquilo, como Grêmio, Atlético Paranaense, Flamengo, tu tem um respiro maior para segurar esse menino. E hoje o grande problema do Inter é não ter esse respiro. E aí eu vou entender se a direção disser assim, estrategicamente eu preciso fazer essa venda para equilibrar, dar uma reorganizada. Eles estão fazendo o que a gestão passada não fez, porque a folha era 9, já está em 7, e estão pensando lá no futuro. Então, talvez no futuro não se precise só vou lembrar que o vice-futebol da gestão do Medeiros, ele foi também vice de administração de treinamento até o presidente Alessandro Barcelos, e o João Patrício era vice-eleito. Então, é uma continuidade de gestão, ainda que tenha pensamentos bem diferentes. Eu quero fazer uma pergunta para ti e para o Baldassi. Vocês já viram 90 minutos do Vinícius Tobias em um jogo inteiro? Não vi nem 45. Obrigado. Não vi. E é justamente porque eu não vi que eu quero ver. Só que eu quero ver ele no Inter, não no Shakhtar. Claro. Sem mais perguntas. Claro, não precisa. Esse menino é o Baldassi seguinte... tem que responder lá. Tá, vai lá, Baldassi. O Baldassi eu tenho certeza que não viu nem 5 minutos. Nem 5 ele viu. Não vi nem um minuto. Só que eu confio em todos da base do Internacional e eu confio no Real Madrid. Eu confio no Real Madrid que queria o Vinícius Tobias. Tu quer dar carteiraço? Eu tô te dando Cadê carteiraço. a proposta do Real Madrid? Do Real Madrid que queria o Vinícius Tobias. Cadê a proposta do Real Madrid? Tá, me diz uma coisa, tu viu 90 minutos do Tobias? Eu não. Então tu tá na mesma condição que eu de avaliar. Não. Estás na mesma condição. Eu não vi, Baldassi não viu, tu também não viu. Mas por um jogador que eu não vi 6 milhões de euros mais percentual, eu pego na hora. Tá bem. Mas aqui a obrigação da base do Inter é ver o menino. E aí eu vou colocar aqui algumas coisas que foram erradas com ele. Eles estão vendo. Isso. Tanto que eles querem Vai, vender. JB, que eu tenho que chamar o Tago. Eu tenho que falar algumas coisas que aconteceram erradas no Internacional nos últimos tempos. Primeiro, este menino era do Inter, foi trazido pelo mesmo empresário que trouxe o Iago, lateral esquerdo aqui, que rendeu um bom dinheiro para o Internacional. Ele vai para a Seleção Brasileira Sub-15, vai para um Sul-Americano, destrói por lá, olheiros do mundo inteiro viram e o Internacional de olho fechado, não viu nada. Claro que algumas pessoas viram, mas não o Inter como instituição, a grande maioria. Ele só foi puxado para o profissional, para o time principal, quando saiu notícia lá na Europa que Bayern e Real Madrid estavam de olho. E aí o Inter disse assim, o Kudê viu as notícias e disse assim, me traz esse guri aqui. E trouxeram o guri. Quando trazem o guri, e a prova que o Inter estava despreparado por um momento, descobriram que ele tinha 1,75 m, quase a minha altura, e 58 quilos.
E o Cudê disse assim, como é que eu vou ter um lateral com esse tamanho? Bota o guri para academia. E só então começaram a fazer um reforço muscular dele. O Inter não trabalhou o Vinícius Tobias. Ele é um talento nato, mas demoraram. Aí vou dar uma outra. Durante, em meio ao auge da pandemia que não tinha futebol, ele estava, como vários outros da base, não vou dizer jogado, que é uma expressão forte, mas sem conseguir treinar e tal. E aí tiveram que ligar para a direção do Inter para dizer, olha aqui, vocês não estão dizendo que é o maior talento da base? Traz o guri para treinar com o profissional, então aproveita, tá com quase 17 e só aí que colocaram o Meneghetti. 40 dias atrás, só vou dizer o seguinte, 40 dias atrás, esse menino tinha 16 anos. 16 anos, tá? Fala, Baldasso. 58 quilos. Ele não está pronto. Ninguém tem obrigação de ter visto a exaustão esse menino jogar como prega o Wagner Martins. Só que se sabe, por todos esses indícios, por todos esses interesses do futebol internacional, que quando esse menino vestiu a camiseta da seleção brasileira, da sua idade na lateral direita, ele foi diferente de todo mundo. Diferente de todo mundo a ponto de todo mundo no mundo inteiro ter interesse pelo jogador. Isso tem que ser levado em consideração. Se tu começar a vender jogador assim, com 16 para 17 anos de idade, tu tá tendo um encaminhamento completamente errado da utilização da base. Primeiro, porque tu não usa no teu time para ganhar títulos. E o Inter tem na sua história títulos conquistados utilizando a base. E segundo, tu não valoriza o jogador para vender. Gente, o último jogador do Inter vendido por um valor considerável foi Leandro Damião, em 2014.